O tema da aula de hoje é saúde pública no Brasil. E digamos que a gente pode começar a falar sobre a saúde pública desde o início, desde o descobrimento do nosso país. Porque, como vocês já sabem, né, existiam povos nativos que viviam aqui antes da chegada dos colonizadores, né? E esses povos, obviamente, tinham doenças já, né, entre esse povo. Só que com a chegada dos colonizadores, eles trouxeram doenças que esse povo não tinha, que não eram comuns aqui. E por isso, muitas pessoas morreram por conta das doenças trazidas pelos europeus, né? Então, a gente pode pensar que a saúde pública ela já começou a dar errado desde que o europeu chegou aqui no Brasil, já começou a dar tudo errado. Não só para a saúde pública, né? Como a gente sabe. Mas como o assunto da aula de hoje é saúde pública, a gente pode pensar que começou a dar errado aí já o problema. Então, durante esses foram 389 anos de colônia, que o Brasil era colônia e império, né? Então, a gente tem ali que, nesses 389 anos, muito pouco ou nada foi feito em relação à saúde pública. Isso não era uma preocupação, simplesmente. Não era uma preocupação. E aí eu coloquei alguns tópicos nesse slide lindo, azul, bonito demais. Que nós tínhamos dois tipos, né, de pessoas. A gente tinha os nativos e escravos, que acabavam se misturando, porque os nativos também foram feitos de escravos, né? Além dos povos africanos trazidos contra a vontade deles para o Brasil para trabalhar mão de obra escrava. Então, de um lado, a gente tinha esses nativos, escravos, e do outro, a gente tinha os colonos brancos e ricos. Então, o que acontecia? Desde o início do Brasil, a saúde já estava ligada muito à questão da classe social, porque os colonos brancos e ricos tinham acesso aos médicos, enquanto os nativos escravos, eles não tinham e se ficassem doentes, eram simplesmente morriam, não tinha nenhum tipo de tratamento. Daí, uma alternativa que existia também, aí, que existiu também nesse período, foi aí que surgiram a Santa Casa de Misericórdia, que é como a gente encontra ainda nas cidades hoje, né? Essas Santa Casas eram iniciativas religiosas, só que muitas vezes primeiro, elas não tinham dinheiro, então muitas vezes a ajuda era mais uma questão de caridade e até uma questão de uma canja de galinha, sabe, para um resfriado. Não era exatamente um tratamento médico, era uma ajuda para a saúde, uma questão mais comunitária. E, além disso, o pessoal procurava os curandeiros, que eram as pessoas que entendiam do uso das folhas nativas, de toda aquela coisa, uma coisa mais alternativa, que a gente hoje em dia chama de alternativo, né? Uma medicina mais alternativa. Então, no primeiro momento de colonização, a gente tinha essa diferença, onde a classe social era a principal responsável por determinar se a gente tinha ou não um tratamento de saúde. E a gente vai perceber ao longo dessa evolução que é uma coisa que existe até hoje, na verdade, né? Que a classe social ela ainda determina quem é que tem o melhor tratamento, né? Melhor acesso à saúde. Bom, passada a colonização, a partir da independência do Brasil, com Dom Pedro I, algumas coisas começaram a melhorar. A saúde começou a ser pensada um pouquinho mais, onde ele transformou as escolas em faculdades, também pensou a criação de alguns órgãos de vistoria da higiene pública e delimitou melhor as funções na medicina, as funções dos profissionais da saúde. Então, por exemplo, separar. Na verdade, eu não sei se era exatamente isso, mas o que significa é que ele orientou melhor. Então, ó, você é médico disso, você é médico disso, você atende essa especialidade, sabe? De não deixar tudo muito amplo, muito largado. E quando transforma a escola em faculdade, quer dizer, é produzir ciência, então pesquisas para a gente conseguir evoluir em relação ao conhecimento que tinha de saúde. Então, a partir da independência, a gente começa a melhorar um pouquinho mais, mas ainda é uma situação muito precária e o Brasil continua sendo um país que é conhecido lá fora, nessa época, como um país doente,
Então, as pessoas, os europeus, as pessoas dos outros países também, os outros continentes, elas pensavam assim: eu não quero ir para o Brasil, não. Lá, o pessoal, lá tem muita doença. Então, não era um lugar agradável. O Brasil, ele tinha ele passava essa imagem insalubre, porque de fato aqui as pessoas pereciam demais por doenças que lá fora já teriam sido curadas, porque lá tinha muito mais investimento, muito mais interesse em saúde. E a gente vai ver depois a motivação também desses estudos. Bom, quando finalmente nós chegamos na República, aí a gente vai começar a ter uma estrutura, começar a pensar uma estrutura de saúde de fato. Só que aí você pode pensar assim, ah, por quê? Porque a República, os presidentes estão muito mais preocupados com a saúde do povo? Não necessariamente, gente. A gente tem que entender que muitas das coisas boas que surgiram ao longo da história, elas são motivadas, elas têm motivações fúteis, motivações assim que visam interesses próprios, muito mais do que uma preocupação com o todo. Então, o que acontece? Quando chega a República, com o fim da escravidão, o Brasil vai precisar, uma aula de história hoje, né? O Brasil vai precisar da mão de obra dos imigrantes. Só que pensa bem, o que eu acabei de dizer, as pessoas de fora, elas não queriam vir para o Brasil, porque elas sabiam que aqui tinha muita doença. Então, eles começam a pensar, peraí, a gente tem que começar a cuidar mais, pensar mais em como resolver essa situação, como cuidar melhor do povo, porque senão a gente não vai ter mão de obra. Ou seja, a saúde, ela começa a ser pensada, ela começa a ser estudada e ferramentas, né, para serem implementadas por conta do dinheiro. A preocupação era a indústria, a gente não vai ter ninguém para produzir, a gente não vai ter ninguém no campo e ninguém para desenvolver as cidades também. Então, era essa a motivação. É por esse motivo que a República começa a pensar e implementar reformas, que é o que eu coloquei ali, ó. Entre os anos 1900 e 1920, surgem algumas reformas urbanas e sanitárias. Onde principalmente essas reformas? Nas cidades grandes, nas áreas portuárias, ou seja, nos portos, né, porque é justamente onde recebia e enviava as mercadorias, e no Rio de Janeiro, que nesse período era a capital do Brasil. Então, pode ver que é uma coisa totalmente estratégica. É uma saúde pensada com fins de mercado, né? Com interesses de mercado. Tudo bem até aqui? Dá para entender, deu para acompanhar mais ou menos como é que a coisa vai evoluindo? Beleza. Se estiver muito rápido, eu dou uma. Então tá. Daí, tem um momento muito importante na história do Brasil, que é quando surgem os sanitaristas. Os sanitaristas são as pessoas responsáveis, né, pelos estudos sanitários, e eles são pessoas que promovem, acabam por promover campanhas de saúde, principalmente em relação à vacinação. Por quê? Porque era uma época em que eles já começavam a ter mais entendimento da saúde e agora eles precisavam divulgar para as pessoas saberem da necessidade desses cuidados, porque até então não tinha, né? Então a população não tinha conhecimento nem da existência dessa possibilidade de tratamento. Então, nessa fase, em relação aos sanitaristas, a gente tem um nome muito importante, que é o do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi um cientista, médico, infectologista, epidemiologista, sanitarista, que conseguiu, ele participou de revoltas, enfim, foi um grande líder em relação a isso, e ele conseguiu a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, que atualmente é uma doença que foi erradicada, então não existe mais no Brasil. Então, Oswaldo Cruz conseguiu isso daí, né, através, com outras pessoas também, né, mas ele foi um dos nomes de destaque nesse movimento. E aí o que acontece? Então, nessa época, eles se preocuparam também com a divulgação dessas vacinas, né, de todas essas novas formas que surgiam de tratamento nas áreas rurais. E aí, beleza, ok, a gente está levando informação para as pessoas das áreas rurais. Só que essas pessoas ainda continuam a viver em moradias que são muito precárias, sem saneamento, sem nenhuma condição de higiene básica, que na cidade algumas pessoas já começavam a ter. Então, o que acontece? Apesar dessa divulgação,
ainda as pessoas estão morrendo no país, porque não existia nenhum sistema para cuidar exatamente. Eram coisas novas que estavam começando a surgir ali. E aí, a gente tem um registro nessa mesma época que a gripe espanhola chegou a matar mais de 300 mil brasileiros nesse momento aí. Então, era realmente uma questão que o país se via numa situação assim, a gente precisa começar a implementar, a pensar mais, a organizar mais isso, porque as pessoas estão morrendo e a gente precisa de mão de obra. Então, é sempre nesse sentido. As pessoas estão morrendo, a gente está perdendo dinheiro. É esse o pensamento. É triste pensar que surgem dessa forma, mas é a realidade. Então vamos lá. Daí, ali na frente, nos anos 20, surgem os CAPs, que são as caixas de aposentadoria e pensão. Essas caixas, elas são feitas pelos próprios trabalhadores que começam a pensar, né, no futuro deles, querem ter uma garantia para quando eles envelhecerem. Só que essa caixa, ela ainda não englobava todos os grupos de profissionais. Ela era para alguns poucos grupos. Então, quer dizer, alguns trabalhadores de algumas categorias tinham essa segurança, né? Tinham essa caixa de aposentadoria, enquanto o resto continuava sem uma garantia, nada. Daí, por pressão popular, por pressão popular, por interesses e todas essas coisas, o Getúlio Vargas ele traz o IAPS, que seria uma evolução do CAPS. Como o CAPS não agregava todos os grupos trabalhistas, o IAPS passa a agregar. Então, agora todos os trabalhadores têm direito a essas primeiras implementações, essas primeiras garantias. Então, institutos de aposentadorias e pensões, e também criado o Ministério da Educação e Saúde, que vai focar no tratamento de epidemias e endemias. Epidemias a gente sabe que é, né? Eu acho que o termo que é mais interessante explicar para vocês é endemias. Endemias são doenças infecciosas que pegam pessoas de uma determinada que pegam não, que acontece, que se espalha com pessoas de uma determinada região. Então, é uma doença que ela acontece em determinadas regiões específicas. Então, tipo, não é uma coisa que acontece no país todo, por exemplo. Então, quando surgiu o Ministério da Saúde, o que seria, que dá origem ao que a gente tem hoje, ele estava relacionado com o que a gente chama hoje de INSS. Então, tinha uma ligação entre essas coisas de previdência, né, de aposentadoria, estava ligado com saúde. Então, quando começa a surgir a ideia de um Ministério da Saúde, ele é ligado a essa outra questão. Daí, já na Constituição de 1934, a gente vai ter mais avanços, mais benefícios para o trabalhista, para os trabalhadores, né, que são a assistência médica e a licença gestante, que até então não tinha também. E aí, o Getúlio Vargas ele é muito conhecido por ter sido o presidente que implantou a CLT, que é um regime que se perpetua até hoje, né, que existe até hoje. Então, em 1974 tem assistência médica e licença gestante, e em 1943 surge a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, que vai trazer ali a questão do salário mínimo, que a gente tem até hoje, e outros benefícios, né, como 13º, férias, coisas que antes não existiam. O Getúlio Vargas, ele é muito conhecido, quando a gente fala que ele é pai dos pobres, é porque ele é reconhecido justamente principalmente por essa questão de trabalho, né? Dos trabalhadores, dos benefícios que foram implantados na gestão dele. E, novamente, não pensem aqui que ele fez isso porque ele era bonzinho, porque ele pensava no povo. Não, ele tinha interesses, né? Pai dos pobres e mãe dos ricos. Daí, finalmente, em 1953, surge de fato o Ministério da Saúde. Note que aí ele já não está mais atrelado ao Ministério da Educação, é um ministério pensado unicamente para a saúde. E nessa época, o que acontece?
eles visam principalmente políticas de atendimento às zonas rurais, enquanto nas cidades só tem acesso à saúde aqueles que são trabalhadores com carteira assinada. Eu não sei se se os seus pais têm essa idade, né? Mas a minha mãe fala que ela lembra que o pai dela só tinha acesso à saúde, né? Direito à saúde, porque ele tinha trabalho e carteira assinada. Então, nas zonas rurais, eu, isso aqui eu não pesquisei, mas eu imagino que essas políticas de atendimento às zonas rurais eram principalmente porque essas pessoas eram as que produziam, né? Então, as pessoas do campo precisam estar com uma saúde boa para produzir no campo, que é uma grande movimentação da indústria do país também. E na cidade, os trabalhadores das indústrias também precisavam ter saúde para continuar a produzir, dar mais lucro e tudo mais. Ah, eu esqueci de perguntar uma coisa. Vocês conseguiram assistir aquele documentário que eu mandei no grupo sobre os 30 anos do SUS? Sim, consegui. Aquele documentário é muito interessante, mas ele é voltado mais para uma perspectiva da enfermagem, né? Porque ele é feito pelo comitê lá. Mas eu achei muito interessante a gente acompanhar a evolução, os tratamentos que são oferecidos. É muito interessante. Bom, a gente vai discutir isso mais para frente, né? Mas só para saber mesmo. Tá. Daí acabou Getúlio Vargas. Quando chega o Juscelino Kubitschek, ele está muito preocupado em construir Brasília, né? Em fazer a cidade e com o avanço do país. Aquela questão do milagre econômico. Então, aqui os interesses já estão muito mais explícitos, porque antes eles existiam também, né? Interesse econômico. Mas agora eles estão muito mais explícitos, que o foco deles era a implementação de indústria, crescimento e tudo mais, desenvolvimento, tecnologia. E, novamente, a saúde começa a ser deixada de lado e a perder renda, a perder investimento, a perder financiamento. Então, esse é um período que a gente é bem prejudicado. E depois do Juscelino Kubitschek acontece a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a saúde também é deixada de lado. Todo mundo fica muito abalado pelo que está acontecendo, né? A Alemanha de Hitler, toda aquela coisa. E aí o Brasil não tem nenhum investimento significativo, nenhuma medida pensada para a saúde. Daí, beleza. Acontece o golpe de 64, ditadura militar. Nesse momento, o que é que o Brasil foca? Ele foca em investimentos na segurança e no desenvolvimento. E, com isso, por conta dessa desatenção em relação à saúde, a gente tem a intensificação das doenças da dengue, a meningite e a malária. Então, começa a aumentar o nível de incidência dessas doenças por causa dessa falta de investimento nessa área, né? Daí, em 1966, surge o INPS. Por que surgiu o INPS? Porque, principalmente, muitas crianças estavam morrendo nessa época. Então, eles começam a ficar preocupados, porque tem aquela coisa, né, de que as crianças são o futuro do país e tudo mais. Então, precisamos cuidar das nossas crianças e tudo isso. E estavam morrendo demais, porque as crianças têm um organismo mais frágil do que o nosso, né? Daí, em 1966, surge o INPS, que é a unificação dos órgãos previdenciários e a melhoria do atendimento médico. Então, todos os órgãos que existiam até 1930, aliás, que existiram a partir de 1930, eles são unificados nesse INPS, que é eu acho que eu anotei aqui, ó, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. É isso. E aí, nesse momento, os casos simples eram responsabilidade dos municípios, então, em relação à saúde, né? E os casos graves, eles eram responsabilidade do Estado e do governo federal também, tá? Não é só dos estados, não. Então, casos simples eram município, casos graves, responsabilidade do Estado e do governo federal.
Daí, nos anos 50, surge um fundo, que é o FAS, Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social, que ele pegava uma parte do dinheiro da loteria esportiva. Então, esse fundo, ele era gerado a partir dessa loteria esportiva, né, para ser direcionado à saúde. Só que o que acontece? Ainda era muito pouco que era investido em saúde. Ele representava ali, ó, apenas 1% do orçamento geral da União. O que é 1%, né? Por tanto de pessoas que a gente tem. Então, nesse momento, surgem os planos, começam a surgir, né, os planos de saúde. Então, eu coloquei ali que a saúde se torna sinônimo de mercadoria. Nessa época aí começa a ter uma alta, as pessoas começam a procurar pelos planos de saúde, porque os investimentos na saúde pública eram muito poucos. Então, era precário, né, o sistema. Daí tá, chegamos então ao que é atualmente a saúde, vamos ver como ela está estabelecida em lei e a prática dela também, né? Os enfrentamentos atuais. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele surge a partir da Constituição de 1988, que estabelece que a saúde é responsabilidade do Estado, que o Estado é responsável por cuidar da saúde da sua população, do seu povo. E aí vocês podem pensar, inclusive, que isso é uma coisa muito básica. Como é que assim, como é que ela só surge em 1988? Pois é, gente. E vários países no mundo, eles não têm esse mesmo pensamento de dar a responsabilidade ao Estado de cuidar da saúde do seu povo. Então, o Brasil, nesse sentido, é um privilégio morar aqui, no sentido de que aqui nós entendemos que o Estado é responsável, sim, por prover saúde. Isso é uma coisa que foi instituída na Constituição Federal de 88. Eu estou sentindo que eu pulei alguma parte. Eu fiz as anotações, eu acho que tinha alguma coisa importante para falar que eu não falei. Ah, é isso mesmo. Um pouquinho antes da Constituição Federal de 88, gente, tem uma conferência, a oitava conferência acontece. Eu vou até escrever aqui nos slides, porque depois eu vou mandar para vocês, assim vocês ficam com essa informação. Eu vou acrescentar aqui. Em 1986, acontece a oitava Conferência Nacional de Saúde. E essa conferência, ela é muito importante, porque vem muitas pessoas, muitos profissionais da saúde estão nessa conferência, inclusive pessoas de outros países. E essas pessoas, elas trazem alguns pensamentos importantes para replanejar, para repensar a estrutura de saúde do país. Porque pensa, nesse momento ainda não existia o SUS, ainda não existia essa implementação de um sistema único que pensa na saúde das pessoas como um todo, gratuitamente, né? Deixa eu ver se eu lembro. Depois eu posso mandar. Essa aula minha é baseada num vídeo, né, de uma aula também. Depois eu posso mandar esse vídeo para vocês. Na verdade, tem vários vídeos que falam sobre a questão da saúde, né? Mas eu fiz um compilado do que eu achei mais importante. Só que assim, então, voltando aqui para a conferência. Nessa conferência teve um relatório que ele foi muito importante. É porque eu estava fazendo os slides e eu desliguei sem querer meu computador, bati o pé no fio, desliguei, e aí eu perdi alguns slides, eu tive que fazer de novo, por isso que eu perdi isso, mas eu tinha colocado na primeira versão.
Nessa conferência, teve um relatório que foi feito de ideias apresentadas sobre esses